Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. E a cidade, no ponto de vista político, está praticamente deserta. Se não fosse a guerra lá, o presidente Lula, eu acho que ia aproveitar até para tirar umas férias, mas ele está muito preocupado com essa situação no Oriente Médio. É preciso acompanhar isso de perto, até por ser uma área produtora de petróleo, vai influenciar no mundo inteiro, a depender aí de para onde, como é que esse conflito vai caminhar. E nós vamos tratar aqui hoje, além dessa questão, também das eleições que estão chegando aí, falta menos de uma semana para o Brasil ir às urnas escolher os seus prefeitos. Aqui em Brasília, uma peculiaridade, nós não temos eleição municipal, mas acompanhamos a violência que tem tomado conta em várias capitais do país. É preciso que essa violência acabe nas eleições. E para isso é preciso ter o quê, gente? Educação. Um tema que a deputada Paula Belmonte, ela que é deputada distrital, a nossa convidada de hoje, ela trata com muito afinco, desde o tempo que estava lá na Câmara dos Deputados, com várias propostas aprovadas nessa questão. Será outro tema que a gente vai debater aqui. E, deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui na Rede Vida de televisão. Para mim que é uma honra estar aqui, que Deus abençoe a todos e uma boa noite a todos. Aqui é o Zé Maria, a Denise e a todos que estejam nos vendo e escutando, né? Ok, Zé Maria, faltando aí poucos dias para as urnas, Zé Maria. Brasília aquece, vai entrar aí no aquecimento semana que vem, né? Muito boa noite. Quase perdemos o emprego, né? Não tinha nada. O Brasil ficou na calmaria. Olha, a política é assim, tem aquele momento de aquecimento, de corrida, e esse é um momento, a gente até entende, né? Deputados e senadores vão atrás da política, fazer a base eleitoral para 2026, quem não é candidato, porque alguns são candidatos. E o Congresso, ele só funciona no todo, não se pode funcionar o Congresso só uma parte. Daí, se sai daqui de Brasília uma parte, o Congresso fica inviabilizado. Mas não é só Congresso. Também está devagar a esplanada, porque os ministros são políticos, né? Estão correndo atrás lá das campanhas eleitorais. E nós vamos exatamente fazer esta avaliação geral. A deputada Paula Belmonte é muito atuante. Foi deputada federal, agora é deputada distrital. Faz política aqui no Distrito Federal, nosso quadradinho. Queria explicar que por aqui não tem eleição, não tem prefeito, não tem vereador. O governador aqui é uma espécie de prefeito e governador ao mesmo tempo. A Câmara Distrital, que a deputada faz parte, ela é ao mesmo tempo Câmara de Vereador e Assembleia Legislativa, ou seja, trabalho dobrado e o tipo de político que enfrenta olho a olho o eleitor. É mais difícil fazer política aqui, deputada? É mais próximo, né? Eu, como deputada federal, nós atuamos nos temas federais, né? Então, nós ficamos assim um pouco mais distante da população aqui do Distrito Federal, no meu caso, como representante do Distrito Federal, aqui de Brasília. E na Câmara Distrital, nós temos o poder de estar mais próximo. Quando eu digo poder, não é o poder de exercer influência em alguém, mas principalmente de exercer a função básica de um parlamentar, que é a fiscalização. Vou dar um exemplo aqui da proximidade que isso significa. Eu, como deputada federal, eu poderia fazer um requerimento, por exemplo, para pegar alguma informação numa secretaria de saúde, ela não é obrigada a me responder. Mas para o Ministério de Saúde, sim. O Ministério de Saúde tem a obrigação de me responder. Então, isso faz com que o parlamentar se distancie um pouco, até para que ele possa mudar as políticas voltadas àquele estado e município. É o deputado federal do Distrito Federal. É o federal do Distrito Federal, exatamente. Aí, agora, ela é deputada distrital, ou seja, deputada estadual. Exatamente. Né? Traduzindo aí para todo o país. E aí a senhora tem mais acesso ao governo. Tenha mais acesso ao governo do Distrito Federal. Então, nós estamos bem próximos ali da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e todas as outras secretarias que dá essa oportunidade para que a gente possa conhecer mais a cidade, conhecer as dificuldades das pessoas. Então, eu vejo que o Congresso Nacional tem uma função importantíssima para o nosso Brasil, mas hoje, como deputada distrital, eu tenho a honra de dizer que eu tenho aprendido muito aqui como deputada distrital para que a gente possa realmente representar a população. Agora, senhora,
Antes de ser deputada distrital, a senhora foi deputada federal e com vários projetos na área de educação. A gente tem visto aí, eu até abri o programa falando disso, que é tão importante acabar com essa violência nas campanhas políticas. É com educação que se consegue isso, deputada? Nós vamos ter que fazer uma escolinha para candidatos? Com certeza. A educação, ela transforma, né? Não só um período eleitoral, mas ela transforma também economicamente o nosso país e a nossa cidade, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de inserir as pessoas no mercado de trabalho, por exemplo, por conta de profissionalização, de cursos técnicos que faltam para as pessoas. E quando a gente fala de violência política, Denise, nós estamos falando de violência política por falta de, vamos supor, de preparo para as pessoas, mas nós temos que estar atento também. Ontem foi falado pela ministra Carmen Lúcia uma situação muito, assim, que nos trouxe uma atenção maior, que é o quê? O crime organizado. Infelizmente, o crime organizado ele está entrando em lugares na política, do qual existe, sim, uma violência. São mais de 450 casos no Brasil inteiro de violências físicas, mortes, inclusive, e nós precisamos entender o que tem chamado a atenção do crime organizado e principalmente do preparo das pessoas na política para que elas possam ser nossas representantes. Eu, particularmente, eu estou nova na política, mas eu vejo o seguinte, que as pessoas precisam entender que nós não podemos olhar a política como algo preconceituoso. Nós temos que entender que é uma oportunidade, uma eleição, para que a gente possa mudar a nossa cidade, mudar a nossa realidade. O que nós precisamos cada vez mais é fazer a pesquisa dessa oportunidade que nos estão nos dando. Por exemplo, agora, nós temos a oportunidade de escolher os prefeitos e os vereadores. São essas pessoas que vão estar próximo da sociedade. Então, o cidadão ele tem que realmente pesquisar e saber que pessoas que não nos representam, que realmente o que defendem serão os próximos daqui 4 anos que vão estar nos representando na nossa cidade. Vai mandar no país. Vão mandar no país. A Denise disse que a deputada é muito ligada ao tema educação e na Câmara dos Deputados ela trabalhou muito nesse sentido. Eu recentemente vi um diagnóstico muito bem feito do IPEA, né, sobre a educação no Brasil, dizendo que houve um avanço com todos nas escolas, mas esqueceram da qualidade. E mostrando, inclusive, de que só verbas na educação não resolve. Salário para professor é bom, mas também não resolve. O exemplo é o Distrito Federal. É pequeno, é um dos melhores salários de professores do Brasil, não é mais o melhor, já foi, mas um dos melhores, e não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar no IDEB. Nós precisamos olhar com muita responsabilidade, eu até quero aqui falar o senador Cristóvão Buarque, que é vamos dizer assim, uma pessoa que sempre fala isso, a questão da federação do ensino fundamental. Uhum. Nós precisamos olhar a educação, principalmente a educação de base. A senhora defende? Eu defendo. Ele cita um exemplo muito interessante, porque o Brasil tem uma agência dos Correios em cada município, tem um Banco do Brasil, tem uma Caixa Econômica Federal, e não tem uma escola. Tem uma escola federal, ele tem umas frases. E o que acontece, Zé Maria? Uma escola federal. O que acontece hoje? A responsabilidade, para que as pessoas possam entender o nosso contexto aqui, o que nós defendemos, é o quê? A responsabilidade do município, do Estado, ele fica responsável por essa base, que é a escola fundamental e o ensino médio. Que, na realidade, muitos municípios não têm recurso para poder manter essas escolas. Então, nós estamos falando... Recursos de todos os tipos, humanos e recursos humanos e orçamentários. Né? Então, a escola, estruturalmente dizendo, ela é prejudicada. A questão dos recursos humanos, como você disse, nós precisamos dar uma formação continuada, e o senador, recentemente eu tive com ele está falando o seguinte: eu defendo a federação das escolas e principalmente nós estarmos colocando esses professores em um outro regime, né? Um regime que seja também federal, não seja mudança de carreira, nós vamos mudar essa forma de olhar o professor. Então é isso que precisamos, porque nós temos universidades federais que é fundamental para o nosso país, mas nós temos que trazer a qualidade, o Estado, a federação responsável pelas nossas crianças, não é a minha criança, é a criança de todos nós. A Rede Vida tem um projeto muito interessante no canal, o canal da educação, que trata exatamente da educação fundamental. Quando a educação fundamental e média é mal feita, vai empurrando, né?
Aí chegam universitários que não entendem o que lê. E assim, eu costumo dizer o seguinte, nós falamos de cota que realmente nós trouxemos oportunidade para muitas pessoas A senhora defende as cotas? Eu faço uma reflexão, né? Eu acho que a primeira cota, ela se inicia no ventre materno. Porque a mulher, quando ela tem uma nutrição, ela tem um acompanhamento, no momento que ela gera vida, ela é diferente daquela mulher que nunca passou por um pré-natal, já passou por uma cota. Uma criança, eu que sou uma grande defensora da primeira infância, a gente sabe que uma criança que tem toda a nutrição no ventre materno e a outra que não tem, ela já passa por uma cota da nossa sociedade. Depois, a criança que tem acesso à creche, ela tem um desenvolvimento cognitivo, ali as conexões neurais, como a gente diz o seguinte, é a janela de oportunidade. Quando a gente diz janela, é janela mesmo. Depois dos 7 anos de idade, as conexões neurais elas vão diminuindo o ritmo aceleradamente. E anterior aos 7 anos, nós estamos ali com as janelas todas abertas. Aquela criança já passa por uma cota. Uma criança que tem acesso à computação, a uma outra língua, à alimentação, à segurança alimentar, ela tem uma cota da vida, aquela que não passou e aquela que passou. Aí depois nós vamos para o ensino médio, o ensino fundamental, que é o que nós estamos falando. Também nós estamos entregando essa formação de base aos municípios que nós vamos estar elegendo agora. Por isso que é importante dizer, prefeitos e vereadores. Quais são os prefeitos e vereadores que olham com muita responsabilidade a educação do nosso país? Tem essa cota. Infelizmente, a criminalidade, hoje nós temos muitos jovens, nós perdemos muitos jovens para a criminalidade. Os que chegaram na cota universitária já são vencedores. Já são vencedores. Por isso que nós precisamos olhar o país com muita responsabilidade no desenvolvimento educacional das nossas crianças. Começando pela primeira infância, lá que está a chave de tudo. Começando pela primeira infância. Quem defende a primeira infância e sabe a importância da primeira infância, nós estamos falando antes mesmo da concepção, né? Porque... desculpa, pode mas e aqui, Brasília? Eu fico impressionado. Brasília não é tão grande, o acesso está a horas da escola mais longe do centro e há dificuldades, o IDEB não é bom. Qual é a falha de Brasília? Zé Maria, primeiro nós temos aqui dizer que, infelizmente, Brasília, hoje nós temos, não sei se as pessoas acompanharam, foi encontrado um menino com 10 anos de idade, João Miguel, eu estive lá na casa dele, aqui perto do setor de automóveis. O menino estava com 10 anos de idade, sumiu, ficou 15 dias sumido e foi encontrado morto. Mas, além dessa situação muito triste de perdermos uma criança, essa criança estava 3 anos sem frequentar escola. O que significa isso? Que nós estamos ainda precisando de construção de escola ou encontrar uma alternativa que seja para que a gente ofereça para a população escola pública. Ou seja, tem que buscar essas crianças, saber onde elas estão. Nós temos que oferecer uma escola. Eu sou fruto de escola pública e eu sei a importância da escola pública porque, além do conhecimento, ela traz uma segurança alimentar para essas crianças, ela traz também a oportunização de qualquer violação de direito, o professor está lá para acompanhar, e escola integral, né? Brasília teria a capacidade hoje de nós termos escola integral para todas as crianças. Além dessa área de educação, a educação ela é muito envolvente, ela tem muito mais coisas do que a escola, né? Há quem diga, inclusive, que a educação é um termo tão amplo que deve ser responsabilidade da família, né? Educar. E a escola seria mais na área de aprender. Existe a saúde, que é uma cota importante que a senhora fala. E há dificuldades, a gente vê que há dificuldades em vários municípios, inclusive aqui na área de saúde. O SUS está pedindo arrego, estão morrendo? Olha, a situação do SUS é caro, a saúde é cara e nós temos o que nós temos na nossa Constituição Federal e que é importante dizer pela constitucionalidade é que todo brasileiro tem direito à saúde, à segurança pública e educação. Então, dever do Estado. E é um dever do Estado. Então, essa é a responsabilidade que o SUS tem. Né? Quanto nós não tivermos uma mudança na nossa Constituição Federal, nós precisamos dar uma saúde de qualidade. Agora, como é essa saúde, aí essa entrega da saúde pública é que eu penso que nós brasileiros temos que fazer uma reflexão mais aprofundada. Muito bem.
Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país. Mais um Frente a Frente. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta aqui com a deputada Paula Belmonte. Salve, muito boa noite. É bom tê-lo aqui acompanhando Frente a Frente. Você sabe, nós falamos de política e está num momento muito propício. A eleição municipal é muito importante. É aí que nasce a base eleitoral do país. E, naturalmente, Brasília está parada, porque os deputados e senadores estão acompanhando ali nas bases eleitorais, os ministros também. O presidente chegou agora do México, chegou nessa manhã do México, né? Foi para a posse da nova presidente do México. E Brasília deu uma parada para reiniciar em seguida. Mas o importante mesmo é o show democrático, que é eleger o prefeito e o vereador, que são os futuros agentes políticos do país. Muito obrigado por acompanhar. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos com a deputada Paula Belmonte. Ela é do Cidadania, foi deputada federal e agora é deputada distrital. Eu disse aqui no início que a deputada distrital é uma espécie de vereadora e deputada estadual ao mesmo tempo, porque a composição política aqui do Distrito Federal não tem prefeito, né? Só tem governador e não tem vereador, só tem deputado. Deputada, a política atual, a Denise tocou nesse assunto, está, vamos dizer, passando por mudanças. Estilo de campanha, estilo de políticos, né? E a gente vê que a agressividade das mídias sociais e das redes está indo para o dia a dia, para a convivência no parlamento e para a campanha eleitoral. Eu tenho notícia, a gente conversa lá, que estão pensando em elaborar uma lei para reduzir ou punir as violências pessoais na política, que são aqueles embates pessoais. Lei dá jeito nisso? Olha, o que tem ocorrido, né, e nós aqui precisamos defender, principalmente, eu vejo que o processo político, eu não gosto de falar mal do processo político, eu acho que o processo político, como você trouxe aqui, é um exercício, um show de democracia e cidadania, então é importante nós cada vez mais valorizarmos o processo político. Agora, o que nós precisamos é entender que a política ela não pode ser de ataques pessoais, né? O que nós estamos vendo, além dessa preocupação do crime organizado e muitas outras, vamos dizer assim, interesses econômicos realmente procurando uma fatia desse orçamento que é de todos nós, mas também vendo debates políticos com ataques pessoais, né? E isso nos traz assim até um constrangimento que nós estamos na política. Não só uma cadeirada, mas também ataques pessoais verbais, né? Trazendo a intimidade da pessoa, a vida pessoal da pessoa. Deputada, isso é muito constrangedor para todos nós. Estão se multiplicando, né? Que existem vários marçais plantados no país inteiro. E o que isso traz para nós como verdadeiramente democracia? Né? Você acaba tendo um debate raso, né? Um debate sem propostas verdadeiras, e isso tem um impacto para todos nós, que é o quê? A transformação do nosso país. Nosso país, eu costumo dizer que é um país abençoado por Deus, né? Nós temos assim, um povo muito bom de coração, nós temos a riqueza natural, nós temos a boa vontade das pessoas. O que nós precisamos, e eu vejo que o processo político, de um tempo para cá, ele está na boca das pessoas, isso faz com que a gente comece a falar sobre política, traz um amadurecimento, mas nós precisamos dizer como que a política é importante para a transformação no seu dia a dia. Não só no buraco da escola, mas como nós estávamos falando aqui, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças, o que nós estamos formando de profissionais para o mercado de trabalho, o que nós estamos trazendo e agregando valor na nossa matéria-prima e o que nós queremos como também aposentados. Né? Porque o que nós queremos como uma saúde pública? O que nós desejamos? Esses debates pessoais, isso não leva a nada. Né? E a proposta é importante. Para o ataque pessoal, exatamente. Acaba que ninguém fica sabendo, né, o que cada um vai fazer quando chegar ao poder. Agora, isso significa, como os debates viraram aí esse pugilato, esse modelo está esgotado? Vai ter que se pensar em outras formas de colocar os candidatos frente a frente com o eleitor, que não seja nesse debate tradicional de cada um num púlpito e ali aquela coisa engessada, onde a pergunta é medida, a resposta também. Como é que a senhora acredita que vai ser daqui para frente? Olha,
os debates que aconteceram, né, que acabou se tornando uma eleição praticamente nacional, né, da Prefeitura de São Paulo, do qual eu acompanhei, eu vi vários modelos ali, né, de formas de debate. O último agora recentemente foi feito um banco de horas, né, que na realidade é um banco de minutos, né, que foi colocado, estabelecido, e os candidatos tiveram que administrar. E aí a gente percebe exatamente que candidatos ali perderam os seus minutos por se exaltar ou, vamos dizer assim, não ter uma administração pessoal, né? Eu vejo que o que nós precisamos é, como eleitores, nos prepararmos mais para que a gente possa exigir dos políticos uma postura mais adequada, quais são as propostas realmente colocadas. Aqui eu não estou falando de direita, esquerda e nem centro, eu estou falando do quê? De uma convergência para um país que queremos. De um país que queremos. Qual é o país que nós queremos? Nós queremos um acesso maior à educação, nós queremos uma saúde pública de qualidade, nós queremos a mobilidade, qual forma que nós queremos. E isso, praticamente, eu não sei o que foi discutido em relação a esses debates, eu praticamente assisti todos e eu não consigo ainda entender o que se defende. Né? E uma lei seria boa para regulamentar isso? Olha, Zé Maria, eu tenho muita preocupação em relação à lei. Primeiro que leis nós temos muitas, né? A aplicabilidade dessa lei, né? E o que quando a gente fala, por exemplo, assim, de fake news, né? A minha preocupação é quem que vai falar o que é fake news ou não. Né? Por isso que eu penso que a sociedade, de um modo geral, ela tem que começar a entender esse amadurecimento político e essa responsabilidade. Como é que nós vamos estar trabalhando com a sociedade? E o eleitor ser mais crítico a isso. Porque muitas das vezes nós vimos candidatos fazendo cortes para conseguir like. Mas aquele like, o que significa perante a responsabilidade do nosso voto quando a gente aperta, a responsabilidade do nosso orçamento e a transformação? Então, eu vejo que a sociedade ela tem que amadurecer e exigir dos políticos. Leis nós temos muitas. O que nós precisamos agora é colocá-las em prática e, principalmente, que nós, como eleitores, que todos nós somos, termos uma responsabilidade do que queremos para o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Mas o fato também da gente ter um candidato que usa esse recurso da agressividade contra os seus adversários políticos ali, né, contra os outros candidatos, inclusive dando apelidos jocosos para um deles, significa que há um pedaço, uma parcela da sociedade que concorda com esse tipo de coisa. Como é que a gente vai trabalhar isso para que a sociedade perceba que a política é feita de diálogo e não pode partir para essa questão da agressividade a qualquer preço? Olha, Denise, eu estou lá na Câmara Distrital e eu sempre falo a respeito disso. A política ela é feita de diálogo e é interessante. No Parlamento, né, que é uma representação na nossa Constituição Federal, ela é colocada dos 3 poderes, né? Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. E ele tem uma ordem. O Poder Legislativo, ele representa 100% da população, né? Ele tem ali a bancada da educação, a bancada da saúde, a bancada do agronegócio e várias outras bancadas. E o Poder Executivo, 50% da população. O que eu quero dizer com isso? Que no parlamento nós temos que trabalhar com as convergências, não com as divergências. Né? Esse que é o grande, vamos dizer assim, o grande mecanismo da política, é nós não afastarmos, e eu falo isso por quê? Porque eu tenho um bom relacionamento. Eu digo que eu sou uma deputada independente, e sou mesmo, eu acho que é a única deputada independente aqui do Distrito Federal, mas eu tenho um bom relacionamento com as pessoas do PSOL e também com pessoas do PL. Como a senhora já fazia lá no Congresso, na Câmara, né? No Congresso. Que lá era difícil, o bolsonarismo e o petismo não funcionavam, mas a senhora conseguia circular ali nas duas pontas por quê? da política. Porque nós precisamos trazer essa convergência, porque essa convergência é que vai fazer a transformação do nosso Brasil. Isso não significa centrão, não significa falta de posicionamento. Por exemplo, eu tenho alguns posicionamentos que eu sou a favor da família, eu acredito que as nossas crianças têm que ter uma educação de qualidade,
Mas isso não significa que a gente não precisa respeitar outras formas de família. A gente precisa trazer a respeitar a opção do outro. Eu que acredito na liberdade, cada um tem a sua opção como adulto. Então, são situações que hoje, pautas pautas, vamos supor, de costume, que têm atrapalhado uma política de desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente desenvolvimento econômico. Deputada, um dos pontos, e eu fiquei até surpreso, mais discutidos nas eleições municipais é a segurança pública. Eu fiquei surpreso porque isso aí é um assunto que geralmente é dividido entre governador e governo federal, né? E foi um assunto que agora é discutido no município. E muita gente acha que isso aqui é uma ilha da fantasia. Não é. Aqui também tem violência, e principalmente violência doméstica, e o número de feminicídio que assusta, né? Existe algum motivo, alguma tendência? Por que Brasília está assim? Olha, Zé Maria, eu até agradeço essa oportunidade de falar um pouco de Brasília. Brasília é linda, é a capital do nosso país. Eu sou apaixonada por essa cidade, né? Assim, é uma cidade muito bonita, a arquitetura é uma arquitetura assim belíssima. Mas nós temos também, além desse centro, né, político, vamos dizer assim, centro econômico do Distrito Federal, nós temos uma população aqui que praticamente é de 3 milhões de pessoas, né? E temos assim problemas realmente de grandes metrópoles. O entorno deve dar uns 4, 5 milhões. Né? Com as cidades em volta, né? E o que acontece? É importante dizer para as pessoas que o Brasília hoje tem a maior renda per capita, mas a maior diferença social. E quando nós dissemos que uma criança não estava na escola, nós temos aqui, ontem eu questionei até para a companhia de água aqui, dizendo que 99% da nossa população tem água encanada. Não é a realidade essa. Nós temos ainda pessoas que moram mesmo em lugares extremamente precários, que não têm água encanada, não têm energia, e eu posso dizer, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos 180 mil famílias na extrema pobreza. O que significa extrema pobreza? Significa cada pessoa viver com R$240 mensais. Menos de 240. Então, assim, nós estamos falando de uma população muito precária ainda. E esse desenvolvimento da segurança pública, hoje, o maior empregador hoje, aqui no Distrito Federal, vamos dizer assim, e nas grandes metrópoles, é o crime organizado. Infelizmente, nós temos facções aqui. Né? Tem uma facção aqui de Brasília. Aqui a nossa Baixada Fluminense, que tem muita gente dizendo que parte do entorno hoje, do DF vive uma situação como se fosse a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E hoje nós temos hoje saiu até no jornal, né, falando a respeito dos presídios, nós temos uma facção que é de origem brasiliense, chamada Comboio do Cão, e essa facção do Comboio do Cão é uma facção hoje que domina o sistema prisional do Distrito Federal, cobrando inclusive para as pessoas dormirem no colchão ou não, e a gente percebe, infelizmente, muito presente em algumas cidades aqui no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade recentemente de ir em um local aqui em Brasília e a gente praticamente não viu as pessoas armadas, mas exatamente aquelas cenas ali de cada um na esquina olhando quem estava entrando, quem estava saindo e pedindo praticamente ser escoltados para chegar naquela região, é a realidade do Distrito Federal. E aí você trouxe um assunto importante aqui que você falou para mim a respeito do Fundo Constitucional. Né? Nós precisamos mudar o vetor econômico do Distrito Federal. Eu vou pedir para a gente falar disso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a permanecer aqui na Rede Vida. O que será do Fundo Constitucional do DF? Ele realmente é necessário, uma vez que todas as vezes no Congresso vem alguém lá tentando tirar essa verba do DF. Mas nós vamos tratar disso no próximo bloco. Não saia daí, voltamos em 2 minutos com a deputada Paula Belmonte, ela que é do Cidadania aqui do DF. Voltamos já. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje a deputada distrital Paula Belmonte, ela que é do Cidadania. Deputada, a gente falava no bloco anterior sobre o Fundo Constitucional, a senhora chegou a tocar nesse assunto. E eu até mencionei aqui, toda vez que está faltando dinheiro, e sempre está faltando dinheiro para a União, porque parece que é um saco sem fundo,
fica aquela coisa, vamos tirar lá aquele fundo do DF, que é o fundo que deveria financiar a educação, a segurança pública e a saúde, porque vem muita gente de fora, de outros estados, para atendimento aqui no DF. A senhora que percorre aí o Distrito Federal inteiro, como é que a senhora avalia? Esse fundo tem sido suficiente? Ele precisa aumentar? Está bom do jeito que está? Só não dá para mexer mais? Qual é a sua avaliação? Olha, primeiro, a avaliação como deputada federal, à época, né, na legislatura passada, nós passamos algumas vezes por essa instabilidade no fundo, né? Vamos por o Rio de Janeiro, requer a volta do fundo, a divisão do fundo, né? Porque era a nossa antiga capital. Aqui, Goiás, né, as grandes metrópoles, as grandes cidades aqui em volta querem também, né, um pouco da parcela do fundo. Agora, o importante, nós não conseguimos sobreviver sobre o fundo. O fundo ele foi criado para que Brasília não tivesse que passar, vamos dizer, o Pires Foi no governo ano, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, antigamente era em combinação com Cristóvão Buarque. Com Cristóvão. E foi institucionalizado, né, um fundo que traz a primeira oportunidade nós mantermos a segurança pública, dizer que a segurança pública do Distrito Federal ela realmente tem que ser uma segurança diferenciada. Nós aqui sediamos várias embaixadas, órgãos internacionais, políticos. Então, é uma cidade realmente, vamos dizer assim, política. Nossa capital do país, importante dizer, então precisamos do fundo. Agora, nós, como brasilienses, eu vejo que nós precisamos entender a importância do fundo, mas também mudarmos a nossa matriz econômica. Brasília, ela precisa não só depender do fundo constitucional, mas ela precisa, em especial, ela tem muitos talentos, né? Nós temos uma área rural aqui muito boa, nós precisamos fazer com que nós temos o centro do país, né? Não foi por acaso que Juscelino quis trazer para o centro do país, então, para desenvolvimento econômico, então isso significa logística, tecnologia, e é por isso, mais uma vez, a gente toca no assunto da educação, né? Nós precisamos fazer com que a população... Brasília tem uma característica especial que é a prestação de serviços, né? É uma área muito desenvolvida. Mas ainda o trabalho público, o funcionalismo público é a principal fonte de renda aqui, né? Hoje nós estamos com uma população, eu não vou arriscar assim, mas eu acredito que 30% da nossa arrecadação ela vem do funcionalismo público. A gente já tem um maior número aí de pessoas varejistas. Só 30%? 30%. Então, hoje nós estamos mudando e eu acho isso muito bom. Hoje os estudantes, é muito positivo, né? O que nós precisamos, Maria, eu vejo ponto importante de Brasília, 57% da área de Brasília ainda não é regulamentada, é regularizada. Então, nós temos a situação de que existem grilagem de terra, que é um outro assunto aqui, mas, principalmente, as pessoas não têm em seu poder o bem para que ela possa ter, vamos dizer, uma garantia, o bem em garantia. Então, vários produtores rurais que temos aqui, ele vai pegar um FCO ou vai entrar num desenvolvimento assim para trazer tecnologia, ele não consegue trazer aquele bem em garantia. Então, é fundamental que os políticos e principalmente aqui o Poder Executivo, ele realmente traga essa oportunização para que traga a regularização. E uma regularização, ela tem um crescimento ordenado, diferente de muitas cidades aqui no Distrito Federal, que nós tivemos o crescimento desordenado. E isso traz um custo muito alto para todos nós, o custo de uma colocação de escola, de água encanada. A senhora está estudando bastante aí as questões econômicas do DF. A gente não tem eleição agora, mas nós temos eleições daqui 2 anos aqui, para governador, senador, deputado federal, como em todo o país. A senhora planeja disputar o governo do DF? A senhora já teve esse projeto lá atrás, aí houve aquela confusão no Cidadania aqui do Distrito Federal, que retirou a sua candidatura, não aceitou a sua candidatura. Como é que a senhora vai trabalhar isso agora? A senhora vai ser candidata? Olha, primeiro dizer que quem tirou assim, só para corrigir, né? Nós estávamos numa federação, estamos numa federação com o PSDB. Foi o PSDB à época. Foi o PSDB, né, à época, não respeitou
o estatuto aqui distrital, no nosso caso, né? E realmente houve uma grande violência política, por isso eu quero ressaltar o que a ministra Carmen Lúcia está fazendo. Ela está fazendo um comitê permanente e que dê uma resposta ágil, porque quando a gente fala de violência, tem a violência física, violência verbal, mas tem a violência contra a mulher também, e que nós mulheres ainda precisamos aqui cada vez mais estarmos juntas para colocarmos mulheres em liderança. E o que houve foi uma grande violação dos direitos, e à época eu não tive oportunidade de estar colocando isso na justiça. Colocamos, mas não teve uma resposta hábil no momento que nós estamos precisando, que são 45 dias de eleição. E à época eu vinha concorrer ao governo. Eu estou pronta e quero cada dia me prontificar mais. Não vou dizer que eu estou pronta, eu estou cada vez me preparando mais, e eu acho que esse que é o trabalho da política, conhecer mais a nossa cidade, para que a gente possa representar a população. Eu acredito numa política que seja de convergências, eu acredito numa política que seja de muita responsabilidade. Eu hoje, como presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, a gente tem contribuído muito com a nossa sociedade, principalmente com o Poder Executivo, para exigir transparência em várias pastas, e esse é o nosso trabalho. Deputada, durante sua participação na Câmara dos Deputados, a senhora teve um trabalho muito assim, contra qualquer possibilidade de abrir a legislação do aborto, né? A senhora acha que esse é um embate que ainda está por vir no Congresso e na sociedade? Eu com certeza defendo, né, que a gente possa ter, vamos supor, toda a segurança, e defendo. Eu sou contra o aborto, eu sou mãe de 6 filhos, né? Então é importante dizer isso. Vejo que hoje nós temos uma legislação que ela traz a segurança para uma mãe fazer essa opção no caso de uma violência, de estupro e situações do qual está na nossa legislação. Como eu disse, eu acho que esse embate é um embate importante para a nossa sociedade, é importante, mas principalmente nós não podemos deixar isso, e aqui faço uma crítica ao STF, que não foi eleito para tomar essa decisão fazer e que uma mudança tão grande, né? Que fazer uma mudança tão grande. Isso está na mão. Tem que ser discutido tem no que ser parlamento, discutido né? no parlamento. Agora, a senhora estava falando de eleição, teremos então candidatas mulheres, né, à eleição aqui no DF, porque tem também a vice-governadora Celina Leão, que quer ser candidata para o Senado. Está entrando aí Bia Kicis, né? E tem mais candidatas também. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que já existem 2 senadoras, né, pelo Distrito o ex-presidente até falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, olha, Michele deve ir para o Senado. Vai ser assim, as mulheres olha, todas... Na minha legislatura de 2019 a 2022, nós tínhamos a maior bancada feminina, proporcionalmente falando, né? Nós tínhamos 5 parlamentares, 5 deputadas, com 3 deputados. Então, mostrando para Brasília, vem trazendo um exemplo, primeiro, de políticas preparadas, né, e mostrando a importância da mulher. Eu tenho convicção que a próxima governadora será uma mulher. A gente tem, né, mulheres aqui em todos os partidos, né? Sim, em todas as linhas políticas, todas as ideologias estavam representadas nessa bancada, né, deputada? Com certeza, nós temos, ainda na Câmara Legislativa temos poucas, né? Dos 24 parlamentares, nós temos só 4 mulheres, então nós precisamos realmente trazer, sem aquela fala de que, não, precisamos votar em mulher a qualquer preço. Não, nós estamos mostrando políticas aqui, você trouxe alguns nomes, pessoas preparadas, mulheres preparadas, que têm posicionamentos firmes, né, e que as pessoas sabem o que se posicionam, e que é isso que nós queremos, é mais mulheres na política e que represente a nossa sociedade. Muito bem, eu sou minoria hoje aqui no Frente à Frente. Tá bom. Deputada, muito boa noite. Obrigado por estar aqui na nossa casa, na Rede Vida, falando para todo o Brasil, uma deputada que foi deputada federal e deputada daqui do Distrito Federal. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui e que Deus abençoe a todos, né? Uma boa noite a todos também. Isso aí, muito boa noite, Denise, mais um Frente à Frente. Pois é, né, Zé Maria? A eleição chegando, a gente vai trabalhar domingo para trazer notícia aqui para você, na Rede Vida de televisão. Né, Zé Maria? Pois é. Foi bom, né? Uma conversa boa. É isso aí. Continue aqui na Rede Vida. Nós vamos agora ao Jornal da Vida, né, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado e fiquem com Deus.